Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta terça-feira, nesse mês de março, que caminha para a sua fase derradeira e que aqui, no Acordando para o Propósito, nós estamos aprendendo, estudando, refletindo sobre organização. E você, se porventura não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição, clicando no botãozinho inscrever-se, acionando o sininho das notificações e não deixando claro aqui ao longo do vídeo de curtir, comentar e ao término compartilhar para que o maior número de pessoas possam ter acesso ao que estamos produzindo. Conteúdos de ensino e reflexão da Palavra de Deus, contribuindo para você desenvolver o propósito que Deus designou para você fazer aqui nesta terra. Como eu disse, a temática do mês de março é organização. E hoje eu quero tratar aqui sobre uma coisa que muitas pessoas têm feito em suas casas e não têm percebido como isso é contraditório em relação a uma perspectiva bíblica. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo de número 12, nós vamos ler aqui o versículo 14 e 15, para poder você começar a refletir comigo sobre uma perspectiva aqui, do porquê muitas pessoas estão deixando de ter a vida organizada. Porque muitas pessoas estão deixando de ter a vida organizada. Diz assim a palavra de Deus no versículo 14 e 15 de Lucas, capítulo de número 12, dizendo: Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Essa palavra aqui, ela fala não somente sobre a perspectiva de ganância, mas fala sobre a perspectiva de avareza. São similaridades dentro desse sentido. Quando a palavra fala que o homem ele não pode ter a sua vida consistindo apenas na quantidade de seus bens, é sobre o valor que damos para determinadas coisas nas nossas vidas. Aí eu queria também que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, para a gente ler aqui uma outra ideia de vinculação a essa temática. Mateus, capítulo de número 6, o versículo 19 em diante. Vamos lá. Versículo de número 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E você deve estar perguntando, tá bom, pastor, o que tem a ver tudo isso com organização? Uma das coisas que atrapalha e, de fato, coloca em derrocada tudo que diz respeito à organização e ordem das nossas vidas é o acúmulo. O acúmulo. E aí você ainda pode pensar, tá, mas aqui falou de ganância, de avareza, questão de bens, de tesouro. Mas o que de fato causa acúmulo nas nossas vidas? É o fato de termos bens com grandes valores ou também materiais que nós temos nas nossas casas e que não estão sendo usados por nós? Você sabe que a palavra, ela menciona que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quando entendemos que não devemos acumular tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem consomem, destrói, os ladrões podem furtar, podem roubar, você pode pensar assim, olha, mas bens, tesouros são coisas muito valiosas. E eu posso dizer para você, o problema não está em ter coisas, em ter bens materiais. O problema está no acúmulo do que nós temos. E mais, o que nós fazemos em relação àquilo que nós possuímos, objetos e materiais. Então o acúmulo desordenado de coisas, eles prejudicam o nosso próprio interesse, o nosso próprio coração, aonde nós estamos colocando o valor em relação ao nosso coração. Eu posso dizer para você,
Tem pessoas que, se fizessem uma varredura em sua casa, iria perceber o tanto de objetos, o tanto de bens que não tem, obviamente, um valor monetário sequer, e às vezes essa pessoa, por um simples fato de acumulação, isso é um grande transtorno, pessoas que têm esse aspecto da acumulação de objetos, de materiais, de roupas, de várias coisas dentro de casa. E essas pessoas, elas não descartam e nem doam, porque isso não serve mais para elas, por conta de que elas colocaram uma afetividade de maneira, vamos dizer assim, desequilibrada com aquilo que não deveria ser dado tanto valor aqui. Então, não acumulem tesouros nesta terra, no sentido de que tantas coisas que você está dando valor, que não deveriam ter todo este valor, e que você está colocando de maneira muito estimada, com a valoração fora do padrão para determinadas coisas, e acumulando. E às vezes você não entende porque você está desorganizado. A tua casa às vezes está tão tumultuada em relação ao que ali tem, que você não consegue se organizar mentalmente, você não consegue se organizar emocionalmente. A sua vida espiritual às vezes está bagunçada por conta daquilo que visualmente está dentro da sua casa, do seu lar. E pessoas que têm apego, como eu disse, as pessoas acabam colocando o coração em coisas que não têm esse determinado valor, que elas estimam e superestimam, e aí isso cria a ideia aqui de aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então tem pessoas colocando o coração em coisas materiais e inúteis. É tanta coisa que o consumismo lança, que a cultura do consumismo vai impregnar nas pessoas um interesse, um acúmulo por objetos que não tem nenhum valor e mais, não tem nenhuma utilidade. Não tem nenhuma utilidade. Então cria-se ali uma valoração desequilibrada da realidade de utilidade daquele bem, daquele objeto. E mais, através disso, como a pessoa ela não consegue descartar, ela não consegue doar, aquilo que você tem e você não usa mais, só tem duas possibilidades. Se aquilo ali ainda está em bom estado, você pode doar para uma outra pessoa que vai dar o devido uso àquilo dali. Se aquilo ali não tem mais utilidade para você porque não funciona mais, descarte. Precisa haver o descarte daquilo dali. Porque senão cria essa ideia da ganância e da avareza. E aí você pode estar pensando, não é possível que isso aconteça. Acontece. Tem pessoas que têm avareza por coisas que sequer têm valor, que sequer têm utilidade. E aí isso é uma ideia até de dependência emocional. E a pessoa começa a criar acúmulos, e não consegue colocar a vida em ordem por causa desses acúmulos. Então o acúmulo de coisas presume um déficit na questão emocional, num lastro de afetividade e também de como que a pessoa está projetando o seu coração e valorando coisas que não têm esse devido valor. A vida cristã, ela é mais simples, não no sentido do valor monetário do que nós possuímos. A vida cristã, ela é mais simples por conta daquilo que nos traz contentamento. E por isso nós não precisamos de tudo que nós achamos que precisamos. Nós precisamos comprar tudo aquilo que nós achamos que precisamos comprar. Nós não precisamos acumular coisas com a ideia de que amanhã isso vai... de que isso vai faltar no outro dia. Então veja, isso é algo que a gente deve observar, algo que a gente deve ter muito cuidado. Ganância, avareza, é onde nós estamos colocando o nosso coração, porque onde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Comece a fazer uma varredura na sua casa e olhe o que você tem acumulado. Vou dar aqui uma coisa aqui para você como indicação e você vai falar, é revelação de Deus. Eu vou falar, não, é apenas uma constatação. Vá na sua cozinha e olhe o tanto de pote que você tem na sua cozinha. E aí eu te pergunto, você precisa desses potes todos? Você tem pote que você comprou em loja de departamento, você tem pote que você ganhou, você tem pote que você juntou dos produtos que você utilizou o conteúdo e não quis jogar fora. É o tal do pote do sorvete, o pote da margarina, é tanto pote e a pergunta é, me diz quantos potes desse você usa por semana ou por mês aí na sua casa. O nome disso é acúmulo, o nome disso é avareza sim, porque você está retendo algo com a perspectiva de que se você jogar isso fora, você vai estar perdendo alguma coisa. Algo que não tem valor, algo que não tem utilidade. E às vezes são coisas que nem para doar serve. Então o que você tem que fazer? Tem que descartar.
Ah, é plástico? Manda para uma questão de reciclagem. É algo relacionado à possibilidade de reuso? Manda e destina para o lugar correto. Não serve mais para você? Dê destino ou para o lixo, para a doação, se for o caso de algo ainda útil e que serve para outra pessoa, ou no caso de reciclável, que você envie e destine para o lugar correto. Porque o acúmulo, ele atrapalha a organização das nossas vidas. Eu espero que essa palavra tenha encontrado o seu coração nesta manhã de acordando para o propósito, que você possa colocar isso em prática aí, fazer essa varredura, porque talvez, se você sentir muita dificuldade de jogar fora essas coisas que não têm utilidade, eu diria que você está colocando o seu coração em coisas que não têm valor e que não têm utilidade. Certo? Pensa bem sobre isso. Não estou dizendo aqui que você vai jogar coisas fora que tem uma memória afetiva para você, que tem sentido para você, que é uma recordação, que é um presente. Então, pare um pouco para olhar sobre isso, sobre essa ótica. Talvez isso pode estar atrapalhando a organização na sua vida. Esse foi o Acordando para o Propósito desta terça-feira e eu quero parabenizar você que está aqui acordando para o propósito. Amanhã eu te espero, querendo Deus. Um forte abraço.